Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou o professor Hertz e hoje é dia de web palestra no Floresta Deliveries. E o tema de hoje é um dia especial porque nós é sobre sexualidade. Amanhã é dia dos, então por isso que é especial. E só lembrando que amanhã tem recital, tem na live de amanhã no Floresta Deliveries é um dia especial, uma noite especial, bastante romântica para os dias dos namorados com o professor Zeca Fernandes. Então, hoje, extremamente feliz por estar convidando esse profissional aqui para falar com a gente. Ele é sexólogo, ele é doutor em educação pela Unesp e também é professor do mestrado de educação sexual também da Unesp e é professor da Unespar do curso de pedagogia. Sexólogo, pedagogo e também especialista em linguagem audiovisual relacionado à sexualidade. A tese dele, para vocês terem uma ideia, é sobre a educação audiovisual da sexualidade. Ele, a partir da pesquisa dele, ele detecta, ele percebeu, ele verificou que, de fato, o audiovisual, o cinema, as séries streaming, a televisão, tudo isso comporta, tudo isso educa o nosso olhar de uma forma estética, política e também visual de como que nós nos comportamos na sociedade hoje, de como nós usamos os nossos corpos, né? Então, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, tudo sobre isso nessa noite. Então, vou chamar aqui o professor Ricardo Desidério. Ricardo, está aí com a gente? Olá, Boa noite, Regis. Ricardo, tudo bem? Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, né, de poder participar e estarmos juntos de novo, né? Nossa trajetória que já começa há bastante tempo, né? Sim, sim, a gente trabalha há muito tempo, né, Ricardo? Pois é, mas que Trabalha legal. muito tempo junto, né? Então, não sei se você sabe, eu e o Ricardo uma vez, não lembro o ano agora, Ricardo, depois você me corrige, mas nós fomos organizadores de um dos congressos nacionais de sexualidade que aconteceu aqui em Londrina, né? Isso foi em 2011 o congresso. 2011. Gente, foi muito interessante. Eu nunca tinha organizado um congresso de sexualidade. E só para vocês terem uma ideia, a oficina de sexo anal foi a oficina mais concorrida, né, Ricardo? Foi bastante, o pessoal gosta. Porque primeiro que chama atenção, né? São temas que ainda precisa de bastante estudo, então foi bem procurada mesmo. Ô, Ricardo, eu convidei você hoje para a gente bater um papo, porque, assim, jornalistas, relações públicas, publicitários, a, a gente vê muita coisa maluca, muita coisa errada sobre a sexualidade sendo publicada nas redes, sendo publicada nas mídias tradicionais, e a gente sabe que de algum lugar partiu essa informação. Então, essas pessoas, esses profissionais, muitas vezes, eles não tiveram uma informação correta, não tiveram uma formação adequada, por isso é tão importante a educação sexual. E é uma coisa que a gente sempre comentou nas nossas pesquisas, nos nossos grupos de pesquisa também, o quanto que é importante a mídia, né? Porque nós temos na escola a educação física que educa o corpo, a educação artística que educa, né, a nossa alma para a estética, para as artes. E aí a gente não tem uma educação midiática. E a educação midiática, essa formação para as pessoas, também perpassa por essa educação para a sexualidade. Então, a gente sabe que a mídia ela influi muito o nosso comportamento. Né? Porque quando você passa, então, a analisar o audiovisual, no caso, televisão, cinema, as séries de streaming que nós temos acesso hoje, a gente tem ali pessoas muito parecidas com a gente, que tem corpo, que tem um determinado comportamento e que a gente se espelha nessas pessoas. São atores, são modelos vivos, né? Que se movem e que usam os seus corpos de determinada forma. E na entrelinha dessa produção audiovisual, ela está dizendo para você, olha, é assim que você faz. Que na verdade não é, né? A gente sabe que a gente tem que ter uma liberdade de fazer o que a gente quiser, bem entender dos nossos corpos. Mas a televisão, a mídia, parece que ela tem essa imposição, falando, olha, é assim que você tem que fazer, e aí existe um espelhamento, existe um jeito de você olhar o que está rolando na mídia e você fazer igual, e muitas vezes a gente não consegue fazer igual. O que você pode falar para a gente de tudo isso aí que eu estou falando? Eu acho que é importante esse olhar. Inclusive, eu tenho uma disciplina lá no programa do mestrado, né, em Educação Sexual da Unesp, que inclusive deixa aqui, é importante a gente frisar, que ele é o primeiro programa
em mestrado, né, de mestrado em educação sexual, de uma universidade pública, né, e se encontra lá no campus de Araraquara. E lá eu trabalho exatamente, até eu dei o título da minha disciplina de Educação Audiovisual da Sexualidade, que é exatamente trabalhar essa ideia. Por quê? Né? Porque a gente parte do pressuposto, né, e das imagens, que as imagens educam, e foi exatamente isso que você disse. Muitas vezes, a maneira como ela é vista, ela pode, por trás dela, ter algumas entrelinhas que a gente precisa ficar atento. Então, nessa disciplina, eu trabalho os alunos, eu educo esse olhar dos alunos para que eles comecem a perceber de que forma, principalmente quando o assunto é sexo, né, e sexualidade, quando esse assunto, o que ele está querendo dizer. Então, por exemplo, um exemplo muito claro. Nós estamos assistindo uma novela que o assunto, a pauta da novela está sendo traição. A partir do momento em que a novela ela mostra um tipo de traição, ela coloca aquilo como verdade. Então, todo tipo de traição, as pessoas que estão assistindo vão acreditar naquele tipo de traição. Então, traição é aquilo. Só que por trás daquilo que é passado, muitas vezes tem outros significados, né? E muitas vezes a gente adota aquilo como verdade. Então, a partir do momento em que eu fizer aquilo que a TV está me mostrando, aquela novela está fazendo, eu vou assumir aquilo como uma verdade absoluta. E não, a gente precisa ensinar a ressignificar esses olhares. E aí, quando você me chamou, eu fiquei pensando assim, poxa, alunos de jornalismo, de um modo geral, principalmente de jornalismo, que me chama a atenção, principalmente por conta das publicações, enfim, dos textos, é muito importante tomar cuidado do que vai ser transmitido, do que vai ser abordado sobre sexualidade, porque o sexo é um produto, né, entre aspas, que ele é muito vendido. Então, chama atenção, seja, e eu trouxe depois, eu vou mostrar alguns exemplos, seja nas capas das revistas, nos noticiários, então todo mundo quer. Mas daí, será que aquele conteúdo, né, realmente traz uma informação e uma informação adequada? Que eu acho que esse é o cuidado que a gente precisa ter, né? Ah, perfeito. E a gente tem eu tenho várias perguntas de colegas aqui hoje, eu quero depois... conforme você vai apresentando, a gente vai fazer só para avisar os nossos espectadores e espectadoras, é que nós vamos fazer um pouco diferente hoje. Eu vou estar mais presente na palestra, vou estar interagindo mais com o Ricardo, fazendo algumas perguntas, e a gente vai falar um pouco sobre cinema, sobre séries também, aquelas dicas, né, que ele possa dar para quem quiser algo mais caliente, né, para amanhã, né, no Dia dos Namorados, algo mais romântico. Então a gente vai poder falar sobre isso. Para quem é os mais velhos que passaram pelos anos 80, 70, a gente tem filmes clássicos do cinema que até hoje estão muito presentes dentro do imaginário, né, brasileiro, do imaginário mundial. Então são coisas assim, que marcam muito, e claro que marcam o comportamento. Porque se marcam as pessoas, esses filmes, essas séries, elas também vão marcar o jeito das pessoas serem e de estarem na sociedade, né? Então, isso é muito importante. Mas vamos fazer isso. Ricardo, então, pode começar, eu vou fazer algumas perguntas depois, tem aqui perguntas de colegas que me mandaram para fazer, sabe aquela coisa clássica, né? Ninguém quer fazer pergunta de sexo, mas, o meu amigo, e eu tenho aqui os amigos aqui, alguns professores mandaram perguntas, eu vou fazer por eles também, do curso de comunicação aqui da Federal, tá? Mas fica à vontade, vamos lá. Bem, eu quero começar, eu montei uma apresentação aqui, mas na verdade com alguns tópicos que eu achei importante e que eu queria, principalmente eu acho que porque as pessoas ficam muito curiosas também, esse universo do sexólogo, né, que hoje o sexólogo não tem uma formação específica, né, você não se forma em sexologia, você é um estudioso. Então, você que é de qualquer área do conhecimento, você aluno aí que tem um interesse, você também pode se tornar um sexólogo desde que você se dedique a estudar sobre essa temática. É claro que estudar essa temática, cada um dentro do seu limite, dentro da sua área de formação. Então, a minha área de formação, eu tenho pedagogia. Então, eu trabalho
com sexualidade, sou pesquisador nessa área, mas eu não posso invadir um espaço, por exemplo, de fazer um atendimento como um psicólogo, por exemplo. Né? Por quê? Porque eu não tenho informação. Mas eu posso prestar uma orientação e levar a informação, que isso é muito importante. Então, hoje, qualquer pessoa ela pode se dedicar a essa área. Então, se você tem interesse em abordar especificamente essa temática, você vai. E aí, eu trago aqui, deixa eu pegar minha apresentação, eu trago aqui para vocês um convite, né, para vocês conhecerem aí o meu livro. Esse livro foi um dos últimos livros que eu organizei, que é Sexualidade, Educação em Mídias, Novos Olhares, Novas Práticas, que foi publicado pela Eduel, a editora aqui da Universidade Estadual de Londrina. Então, fica o convite para quem quer conhecer textos nessa temática da sexualidade, e na relação com a mídia. Então, tem um livro com textos muito legais. Deixa eu fazer aqui mais um merchan para vocês. São 2 últimos livros que eu publiquei. Um pela Sintagma, que é Reflexões sobre a Sexualidade nos Espaços Midiáticos, e a Sexualidade em Cena, Discursos Midiáticos e Suas Múltiplas Leituras. Ambos são produtos de trabalhos com esses meus alunos lá do mestrado, então eles vão analisar algum produto midiático, e aí eu acabei fazendo essas 2 coletâneas. Os 2 vocês conseguem baixar gratuitamente, tá? Então, da Sintagma, depois entra no site da Sintagma para conseguir baixar o livro, né? Tá lá totalmente gratuito para vocês. E nesse meu caminhar, né, eu fui percebendo a necessidade que muitas vezes é engraçado, porque vocês vão percebendo que as informações, nós somos bombardeados de informações. Só que essas informações, muitas vezes, elas não chegam diretamente a quem deveria chegar. Então, por exemplo, até hoje existem pessoas que me perguntam como coloco o preservativo. Então, se a gente pensa assim, poxa, mas colocar o preservativo tem muitas informações por aí. Mas será que as pessoas estão chegando a essas informações? Ou quando elas jogam lá no Google, lá, como colocar o preservativo, será que a informação que está sendo direcionada a ela é uma informação verdadeira, né? E foi aí que eu acabei trazendo, né, e pensando, falei, poxa, que forma que eu posso encontrar de ajudar essas pessoas a ter uma informação de qualidade, uma informação científica, né, baseada em pesquisas, porque isso é muito importante, porque muitas vezes o sexo está muito relacionado a questões do senso comum, então a gente precisa pensar. E aí eu criei um canal no YouTube, que também convido vocês a conhecerem o canal, youtube.com/Ricardo Desidério. E nesse meu canal, na verdade, eu comecei o meu intuito era só publicar meus vídeos e divulgar uma informação sobre um determinado assunto, né? Até que um belo dia, eis que o meu celular começou assim, a ter um acesso, uma vibração imensa de notificações, e eu não estava entendendo o que era, até que eu tive um vídeo que viralizou, que é o famoso Lábio Pinto, e esse vídeo está hoje com quase 2 milhões de visualizações, e aí me chamou muita atenção, principalmente os comentários, as informações, de tipo assim, poxa, pessoas surpresas da forma de higiene, embora nesse vídeo eu nem falava de higiene especificamente, eu falava sobre câncer no pênis, que deve-se ter informação, e aí foi interessante pensar assim, poxa, as pessoas precisam de informação, e elas precisam de informação de qualidade, informação que você consiga passar, porque assim, eles não vão ao médico, eles não vão conversar às vezes com alguém da família, então uma fonte de informação, muitas vezes, é aquilo que a gente busca, né? Eu me lembro ainda na minha adolescência, que quando eu tinha as minhas dúvidas em relação à sexualidade, eu adorava quando minhas primas chegavam em casa e tinha aquelas revistas Capricho, e sempre tinha aquela pergunta e resposta de sexo, né? Eu lembro que eu lia aquilo e eu sempre achava que era para mim aquilo. Mas por quê? Porque era a minha única fonte de informação. Agora, imagina se naquela resposta tivesse algo que pudesse me deixar mais preocupado, mais confuso. Então, percebam a importância que vocês têm nessa linguagem, nessa informação
sobre sexualidade, né? Então é isso que eu quero mostrar. E Hertz, eu trouxe aqui também alguns comentários, só para você ter uma ideia do que as pessoas comentam, né? E aí, embora esse comentário, mas quando eu falo desse do Lávio Pinto, eu chamo a atenção para ele, porque as pessoas não. É uma informação tão básica que eu vou falar assim, poxa, isso aí eu faço desde quando eu nasci. Mas não, as pessoas não sabem sobre isso, né? Então as pessoas vêm questionando, então você vê de tudo no meu canal, sabe, assim, comentários, e aí um menino lá de 11 anos, que vai fazer 12 anos, diz que ele tem um excesso de pele, e aí ele viu uma substânciazinha meio branca lá, que é o esmegma, né, que na verdade isso aí é falta de higiene. Mas percebam assim que eles não têm informação, que eles não sabem buscar essa informação. Então, eles querem, de alguma forma, encontrar uma solução, e muitas vezes são essas informações, esses textos que a gente vai publicar, que pode salvar, né, essa pessoa que está lá necessitando de uma informação ou outra, né? E assim... São perguntas simples, né? Assim, de uma coisa tão corriqueira, não é uma coisa complexa. Não é. E como que acontece comigo, né? E para a gente pensar que quando a gente vai escrever sobre sexualidade, seja lá numa matéria, é claro que nós temos que pensar nesse apelo comercial, porque eu acho que se você está lá com uma matéria que quer ser publicada ou uma revista para ser vendida a revista, uma matéria que chama atenção, um título que chama atenção, pode revelar, sim, o interesse da pessoa buscar aquela informação. Mas tem que tomar muito cuidado no que você está mostrando, o que você está escrevendo, né? Porque, principalmente nessa área de sexualidade, as pessoas acham assim, tipo, hoje eu quero falar de sexualidade. Inclusive, eu tenho pessoas que falam assim, nossa, você é sexólogo. Eu vou ser sexólogo também. Só que ninguém sabe o tanto que eu estudei no estudo para falar disso. E aí as pessoas acham assim que, tipo, falar de sexo, imagina, eu pratico, eu faço sexo, eu vou falar. Então vamos escrever sobre isso. Não, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande sobre isso, né? E aí eu falei... Desculpa te interromper, mas eu tenho uma pergunta aqui de um professor do curso de comunicação. O professor Ari, ele mandou uma pergunta, ele perguntou o seguinte, não se fala mais de doenças sexualmente transmissíveis? Mudou o termo? Sim, isso é uma coisa que, por exemplo, até mesmo profissionais e pesquisadores ainda não conhecem, né? Na verdade, hoje não se fala mais DST, que a gente costuma usar muito, DST-AIDS, né? Hoje é IST, infecções, né, sexualmente transmissíveis. Por quê? O Ministério da Saúde, ele mudou, se não me falha a memória, desde 2015 foi essa mudança. Por que mudaram? Porque nem todas as infecções levam à doença. Então, eles chegaram a uma conclusão, né, de estudos, que agora o termo então mais correto é IST. E para aproveitar, já que vocês vão, né, trabalhar principalmente com essa questão da escrita, eu costumo ver muitos trabalhos assim que está escrito ISTs ou DSTs com S no final. A palavra já é plural, né? Que já é infecções sexualmente transmissíveis, né? Então não tem necessidade de eu colocar lá um S no final da sigla, né? Então esse é um cuidado, porque é igual quando a gente, da área de educação, a gente vê lá PCN, né? Parâmetros Curriculares Nacionais, a pessoa coloca um S no final da sigla. Não existe, tá? Então, são termos, gente, porque isso vai passar credibilidade para você na hora da escrita. Porque eu pego um texto, você lá, aluno, tá escrevendo um texto, e eu vejo assim, poxa, olha só, o cara já escreveu IST, que é uma sigla atual, que é uma sigla que hoje é adotada, então ele já vai te dar credibilidade na sua matéria. Porque daí você pega, às vezes, de um profissional, DST, poxa, a pessoa não sabe nem que mudou a terminologia, então o que será que eu posso encontrar nesse texto, né? Então, isso é muito importante. Então, antes de escrever, tem que ter uma pesquisa por trás disso, isso é importantíssimo, né? Bem, e daí... Uma coisa que eu ia perguntar até para você, o jornalista,
é bom ele não arriscar, né? Fazer uma matéria sem muita informação, porque, como você falou, ele não é um especialista. Sim. Então, acho que uma das fontes para quem se aventura nessa área da sexualidade, no jornalismo, que vai trabalhar com esse tema, é sempre ter uma fonte segura de um profissional, de um pesquisador, de um cientista da sexualidade para poder dar essa informação, certo? Sim. Por exemplo, depois eu trago até um exemplo lá no slide, mas eu já adiantando, eu colaboro muito com o Universa UOL, né? E que é aquele site que é um específico mais destinado para o público feminino, e tem uma jornalista que é a Heloísa Noronha, que ela é excelente, as matérias dela são muito boas, e ela sempre me convida, e não só a mim, mas a vários especialistas. Então, a fonte não é única, mas são vários especialistas que estão por trás do texto dela. Que ora ela escreve, ora ela coloca citações nossas na matéria, do que a gente está falando, principalmente em conceitos e informações mais específicas, ora ela coloca, ela produz o texto e coloca lá no final a fonte consultada. Mas isso é um cuidado que vocês precisam ter, porque senão vocês vão falar assim, não, mas eu já ouvi falar disso. Mas esse ouviu falar, muitas vezes, não é um conhecimento científico. E vocês precisam passar credibilidade naquilo que vocês estão escrevendo. Então, isso é muito importante, ter por trás disso sempre um especialista, já que vocês não são especialistas nessa área e nem em outras áreas. Eu acho assim, não é só em sexualidade, mas aqui o nosso foco é sexualidade. Qualquer área que vocês forem publicar, precisa sim ter respaldo de um profissional por trás disso, né? Perfeito. E aí, Bertes, e os temas são diversos, sabe? Daí, ó, só para o pessoal conhecer alguns temas que eu tenho vídeos e que eu tenho falado e que é a curiosidade das pessoas, né? Ejaculação precoce. Ejaculação precoce, então, se você procurar na internet, você vai achar inúmeras receitas, né? Para realmente acabar com a ejaculação precoce. E muitas vezes são textos que as pessoas buscam em blog. Então, precisa tomar muito cuidado com a escrita. O que vai, principalmente quando é uma informação relacionada a algo muito tão particular, né? E que não é só simplesmente uma informação. Muitas vezes a pessoa vai testar essa informação, né? Então tem que tomar muito cuidado. Ó, nós temos sobre poliamor, tomar muito cuidado com o achismo. Eu posso não curtir poliamor, eu posso achar isso ridículo, mas na hora da minha escrita eu preciso ser imparcial, né? Eu preciso também mostrar que o que vale é o respeito entre as pessoas e não a minha opinião ali na hora no que eu tô escrevendo, principalmente relacionada a sexo, sobre vício, aí e tamanho do pênis. Então isso é infinito. A busca das pessoas em relação a isso. Então, você vai escrever sobre isso, tomem cuidado no que vão escrever. Por que tomem cuidado, né? Porque, às vezes, ó, isso aqui são só uns exemplos de alguns textos que eu fui publicando, né? Poluição noturna, enfim. Aí depois eu volto aqui, mas por que eu falei de tomar cuidado? Porque, olha só, esse vídeo que eu gravei sobre aumentar o pinto com pomada, foi, Hertz, de uma pergunta que me fizeram num outro vídeo. Por quê? Porque viram uma matéria na internet de uma pomada, que inclusive, olha só o título da pomada. A pomada se chama Macho Macho, e essa pomada prometia, né, no anúncio, aumentar o pênis de 2 a 7 centímetros. Então, puxa, se eu tenho lá meu pênis pequeno, acho que é pequeno, vou fazer o quê? Vou comprar, adquirir a pomada e vou passar. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Na verdade, o máximo que vai acontecer, só que essas pomadas, principalmente, a não ser aqueles produtos eróticos que você compra em sex shop, que realmente você passa e ele na verdade, ele é um vasodilatador, né? Que, na verdade, ele vai dar uma impressão que o seu pênis está inchado, aquele efeito Cinderela, né? Inchou ali, você acha que está imenso, pronto, você está feliz da vida, mas depois acabou, né? Volta ao normal. Só que essa pomada não é testada pelo Inmetro, é uma propaganda que fizeram de um grupo que estava vendendo. E o que tem de relatórios de pessoas assim, tipo, nossa, eu comprei, gastei R$ 200 com a pomada e não fez nada, né? Então, observe assim, tipo, o cuidado que você tem que ter e nessa questão, porque às vezes
o que está ali, o que está sendo vendido, as pessoas acreditam nisso, né? Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação. Então, essa é uma dica, assim. Então, cuidado na hora da escrita, cuidado no que você vai vender sobre esse sexo, que muitas vezes, por exemplo, eu mesmo no meu canal, depois do estouro do Lávio Pinto, o que eu recebi de proposta para fazer divulgação desses produtos no meu canal, e as pessoas pagavam bem. E eles pagavam bem, inclusive, para eu fazer divulgação. Só que era uma escolha. Eu recebia um dinheiro até legal para fazer propaganda desses produtos, mas em contrapartida eu acabava com a minha carreira, né? Porque eu ia estar vendendo um produto que não é comprovado cientificamente, né? Então, isso literalmente uma propaganda enganosa, né, Ricardo? Sim, totalmente. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter, né? Então, de que forma que nós vamos passar essas informações, né? E aí, Hertz, quando o que eu quero mostrar, quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala, eu preciso pensar nessa sexualidade, primeiro entender o que é isso, o que é sexo, o que é sexualidade, né? Primeiro, entender, que eu até coloco aí em azul, né? Que a gente precisa estar convencido de que esse sexo, ele é e sempre será uma questão social, sem deixar também de ser uma questão individual. Então, falar de sexualidade, falar de sexo, a gente precisa pensar que é uma construção social, que a sexualidade ela é construída, é uma sexualidade em que as informações, a própria sexualidade ela é mutável, ela é plural, por isso que hoje a gente tem infinitas possibilidades de relacionamentos, infinitos, por isso que hoje a gente tem as siglas lá da LGBT, né? Nós temos outras possibilidades dessa sexualidade, de vivência da sexualidade, e a gente precisa aprender a entender sobre isso, né? De que forma que tudo isso acontece no nosso meio. Porque a partir do momento que eu tenho essa concepção de que essa sexualidade ela é uma construção social, ela é uma construção cultural, e falando, né, em construção cultural, a gente precisa ter uma ideia de tudo aquilo que eu vou passar, como eu disse lá na frente, que essas imagens, aquilo, dependendo do que eu coloco, elas vão nos educar, elas educam de alguma maneira, né? Então, a gente precisa pensar que essa sexualidade, então, ela é mutável, então, talvez o que eu aprendi lá na minha família, agora eu vou ter que rever os meus conceitos, rever a minha forma de pensar sobre sexualidade, porque senão eu vou escrever, porque a sexualidade é muito assim. Eu posso falar da boca para fora que eu não tenho preconceito e tal, mas se eu tiver, as minhas atitudes, a minha escrita, ela vai acabar pendendo para esse lado do preconceito. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? E como disse também, né? E a gente pensar nessa mudança, né? E eu trago aqui, né, um autor bastante conhecido aí dos alunos, né? Que a cultura ela vai estar sempre em movimento, né, em mutação. E a sexualidade é assim, ela também está em movimento, ela também está em mutação. Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado nessa relação da escrita. Ricardo, chegou mais uma pergunta aqui do professor Ari. O professor Ari está participativo hoje, hein? Ele pergunta o que significa, o que tem no mais daquela sigla LGBTQ+. O que nós encontramos mais? Esse mais, na verdade, a sigla, na verdade, eu até esses dias eu fiz uma live e eu comentei sobre isso, que eu me recordo de uma palestra que eu assisti e foi um dos meus questionamentos, por que essa sigla aumentava tanto, né? Que, na verdade, essa sigla, ela aumentou e ele tem esse mais para indicar as inúmeras possibilidades daquilo que estão por vir ainda. Então, por exemplo, por que essa sigla LGBT e vai aumentando? Daí você fala assim, meu Deus, isso não tem fim? É que, na verdade, são grupos. E todo grupo, quando se luta por uma causa ou exige, né, ou que vai lutar por uma política pública, eles precisam ser identificados, representados. Então, essas letrinhas significam representações. Então, por exemplo, assim, vai ter um manifesto
em frente à Federal. Esse manifesto é de quem? É dos professores. Então, ou seja, eu estou identificando qual é o grupo que está fazendo esse manifesto. Então, essas letrinhas são representações. E esse mais significa que, como nós estamos tratando de sexualidade, hoje nós temos, por exemplo, né, os assexuados, que tem chamado bastante a atenção das pessoas, e que as pessoas muitas vezes falam assim, mas poxa, como é possível alguém não sentir desejo por outra, né? Mas existem pessoas que não sentem atração. Então, e se forem identificadas outras categorias, né, representatividade, então esse mais vai significar, Hertz, essa inclusão dentro desse grupo, sabe? Então, esse mais é uma possibilidade de novas inclusões ali, de novas representações. Ô, Ricardo, vou aproveitar então. Tem mais uma pergunta do professor Ari aqui. Ele pergunta assim: se o assexuado ou assexuada eles não têm essa conexão que as outras pessoas têm com o sexo, para onde ele canaliza essa energia? Né? Porque o sexo é uma energia que move, né? Que move as coisas, que fazem acontecer. A pergunta é essa: para onde vai essa energia do assexuado ou da assexuada? É muito difícil para nós, é muito difícil sempre para nós pensarmos isso a partir do momento que nós temos uma relação sexuada, né? Porque daí a gente pensa assim, mas poxa, mas o assexuado, ele vai ser exatamente essa pessoa em que não sente desejo. Só que não sentir desejo não significa que essa pessoa vai viver eternamente sozinha, porque às vezes as pessoas acham que um assexuado é aquele que fica ali no cantinho da parede lá, igual se estivesse de castigo. Não. Ele é uma pessoa com uma vida completamente normal, só que ele não sente desejo sexual. Mas ele pode trocar carinho, ele pode ter uma pessoa do seu convívio. E para onde que vai? Vai exatamente para atividades que ele faça. Então, assim, essa energia, o diferencial é que ele não vai ter a necessidade, ele não sente necessidade de se envolver sexualmente com alguém. Fora isso, toda essa pulsão, essa energia dele, esse desejo dele, vai ser direcionado para outras coisas que ele pode fazer. Às vezes, o simples fato de estar com alguém, para ele já é suficiente, na mesma intensidade que alguém estar com uma pessoa e ter uma relação sexual, sabe? Inclusive, Hertz, esse estudo é muito recente, né, sobre a questão da sexualidade, do assexuado. Inclusive, eu não lembro, se eu não me engano, o título do livro é Assexuado, ou Assexuado, se eu não me engano, mas o pessoal depois pode procurar no site da Eduel, porque eu lembro que saiu um livro recente lá de pesquisa sobre essa questão da sexualidade, né? Então, eu acho que é interessante, mas é muito novo ainda, estudos, e agora que está realmente aparecendo mais discussões sobre essa temática. Mas que existe, e ela necessariamente, a ideia que a gente deve ter poxa, eu não consigo me imaginar sendo assexuado. Ótimo. Você pode não imaginar, mas você precisa respeitar aquele que é. Então, toma cuidado também nesse direcionamento da linguagem, da fala. Perfeito. E aí, vamos lá, vamos continuando, só para a gente discutir. E aí, para a gente chegar realmente no que eu quero mostrar para vocês. Então, quando a gente pensa nessas informações, nós precisamos pensar que essa sexualidade, essa educação sexual, ela pode ser informal ou formal. A informal é essa exatamente na rodinha de conversa, no gesto, no olhar, sabe? Então, nós, enquanto pesquisadores, nós precisamos realmente passar o conhecimento científico. Então, eu não vou me atentar na minha escrita a um conhecimento informal, mas sim a um conhecimento formal. Né? Por quê? Que é aquele planejado, ou seja, é aquela escrita que eu vou ter, que por trás dela tem todo um planejamento, tem todo um estudo. Então, isso é muito importante que eu faça, né? Que eu tenha
informação. Então, esse formal é eu buscar informação, é eu planejar, eu sistematizar aquilo que eu vou fazer. Aí vocês podem estar me perguntando assim, mas qual que é a mais importante, a formal ou a informal? As duas são importantes. Por quê? Muitas vezes, o informal, que é aquele senso comum, eu ouvi o meu vizinho dizer que é isso, então eu vou colocar lá no meu texto. Não, eu vou ter um conhecimento. Só que muitas vezes, às vezes o formal, a gente acredita enquanto verdade e a gente vai propagando. É aquela velha história assim, chinelo virado, a mãe morre. A gente sabe que a mãe não vai morrer, mas tem gente que não deixa o chinelo virado porque acha que a mãe vai morrer. Que é tão forte essa crença que muitas vezes ela é adotada como verdade. Então a gente precisa tomar cuidado. E a mídia, Hertz, ela vai fazendo exatamente isso. Ela vai internalizando, ela quer vender. Só que muitas vezes ela não se atenta o que ela está ferindo por trás disso, né? Que é o exemplo que eu começo mostrando aqui. Olha só essa camiseta, que inclusive ela foi retirada de campanha, que é da marca Huck, né? Do Luciano Huck. Então é uma camiseta infantil, ótimo, né? Até tremendo mau gosto, meu, bastante infelicidade essa comunicação, né, Ricardo? E aí, tipo assim, a mãe vai lá, poxa, olha que bonitinha, uma camiseta infantil, né? Aí a escrita da camiseta é: vem em mim que eu tô facinho, né? E olha isso. Então perceba assim que a criança ela não nasce sexualizada. Quem faz toda essa questão de sexualidade, quem erotiza a criança somos nós. Então nós vamos erotizar. E aí a publicidade ela está aí vendendo, é claro que foi retirado, né? Porque por trás disso teve todo um processo, né? Porque induzia a questão do abuso sexual e então teve toda uma discussão, mas ela foi vendida, né? E deve ter crianças ainda usando essa camiseta e que a mãe acha bonitinho, que era aquela velha história que a gente viveu, né? Os mais jovens não, mas nós pegamos uma fase que a gente ia para casa dos parentes lá para ver uma criança, um priminho descendo lá na boquinha da garrafa e todo mundo cantando, colocava a música e achava lindo aquilo, né? E aquilo que a gente estava fazendo? A gente estava totalmente erotizando aquela criança naquele momento, né? Então perceba assim o risco que nós temos, né? E para nossa surpresa, olha só o absurdo dessa próxima imagem. Isso daqui é uma autopeças, né? E eles criaram uma campanha publicitária que, ou seja, se não é original, mais cedo ou mais tarde você sente a diferença. Use peças genuínas. Olha o absurdo disso. Eles pegaram fotos de mulheres trans, colocaram as fotos, e do lado colocaram as suas identidades, as suas carteiras CNH, que aí geralmente tem a sua identidade do sexo biológico. Ou seja, eles quiseram dizer assim, se você não usar essas peças aí, você uma hora ou outra, você vai ter um problema, né? E com isso eles tiveram um grande problema. Elas são mulheres, elas são melhores do que a maioria das originais, mas com caminhões, use apenas peças genuínas Meritor, né? Essa empresa, ela respondeu um grande processo e depois, além de indenizações, ela, para se redimir dessa questão em relação às imagens que foram usadas, ela fez depois uma campanha em 2013, acabou fazendo um calendário com essas mulheres trans, né? É uma forma. Tudo bem, fez esse calendário, mas isso não justifica a brutalidade dessa violência que foi feita por usar essas imagens, né? E principalmente as campanhas publicitárias, muitas vezes, elas têm um apelo sexual muito agressivo às mulheres, né? Então, olha só a próxima imagem, né? Então, é só puxar a Superboc Mini Stout, o prazer é todo seu. Ou seja, é uma garrafinha, uma cerveja, aonde você tem uma tampa, que eles quiseram dizer assim, que eles têm uma tampa, que é só dar uma puxadinha, que é fácil de abrir, só que o que eles colocam como propaganda
né, disso, desse produto. Uma mulher com uma roupa que é super, né, que é... Me fugiu o nome dessa roupa, meu Deus. Desse... Um roupão. Isso, desse roupão. Por que o roupão? O roupão, qual é a ideia que a gente tem de roupão? Daquilo que a gente saiu do banho, coloca o roupão, porque daí a gente não tem nada embaixo, ele só puxou essa cordinha, abre na maior facilidade, né? Então, olha só o apelo, né? A violência contra mulheres que é feita numa publicidade que talvez você está lá no consultório médico, você está olhando uma revista lá e no final da revista, na contracapa, tem essa propaganda aí que você olha, totalmente inocente, mas por trás disso, olha só o que essa imagem está nos mostrando, né? Novamente, a mulher sendo submissa. Então, esse é o nosso papel de, poxa, mas quem que fez essa campanha publicitária? Foi uma pessoa que era especializada na área de sexualidade? Não, não foi. Ele simplesmente recebeu uma proposta de que vocês sabem melhor do que eu como isso funciona, de que teria que fazer uma campanha que chamasse atenção, enfim, fez. Só que por trás disso, olha quanta coisa nós temos que daria para a gente fazer uma análise aqui, né? Então, esse é um cuidado, né, Hertz, que a gente precisa ter. Olha uma outra aqui do Burger King, né? Olha a imagem dessa mulher, que parece uma boneca inflável, daí o lanche tendo um formato fálico, novamente para chamar a atenção, né? Então, a gente percebe assim que no primeiro olhar é tudo normal, é bonito, dá fome, mas depois a gente começa a olhar, poxa, a menina, né, a mulher parece uma boneca inflável, o lanche parece um pênis, ela de boca aberta. Então, a gente começa a captar as mensagens dessa imagem, né? Olha só uma outra, né? O vinho, olha a posição do vinho, olha exatamente em que lugar eles deixaram, né? Mais uma vez a mulher aí sendo o objeto, né? Embora hoje as campanhas publicitárias, principalmente cerveja, né, que era muito forte o apelo de violência contra a mulher, hoje se reduziu muito, mas a gente pegou uma fase aí que era assustadora, né? Olha uma campanha... O Ricardo, só fazer um comentário, né? As campanhas de cerveja hoje colocam, principalmente hoje, depois de uma série de movimentos, uma série de reivindicações e de novos posicionamentos das marcas, hoje a mulher ela aparece nas campanhas de cerveja muitas vezes, né, em grande parte, como consumidora, não mais servindo a cerveja. Isso, né? isso. Então, sempre tinha uma garçonete, sempre tinha uma mulher servindo, e, claro, a associação da cerveja com a loira, né? A loira gelada, sensual. Então, isso tudo acabou, e eu acho que hoje a gente vê muito que a mulher ela é consumidora, e ela é uma grande consumidora. As pesquisas já disseram isso. Sim, e elas só estão ali por conta de muita luta, de muita, né, briga, e isso que a gente precisa continuar. E que se a gente parar para pensar ainda, a gente fazendo uma análise desses comerciais novos aí, a gente também vai tecer várias críticas, né? Porque daí às vezes a gente vai ter a mulher consumidora, mas daí eles fazem, tipo... tem uma marca de cerveja, que agora eu não lembro, que eu lembro que fizeram uma cerveja específica para mulher. E aí, na propaganda, daí o Antônio Fagundes que faz assim: essa é a cerveja não sei o que, para mulheres delicadas, essa é para o homem macho, daí ele bate na mesa assim na hora de cerveja. Ou seja, por que a mulher não pode tomar a cerveja que é aquela cerveja tradicional, né? Então, nós tivemos um comentário aqui na página do Facebook, a Débora Rostert, ela faz um comentário, ela fala que são informações subliminares. Você acha que tem alguma coisa a ver essa sexualidade que aparece na publicidade com alguma coisa que vai direto para o nosso inconsciente, que vai direto pelo subliminar, que trabalha com os nossos instintos? A neurociência fala muito isso, e às vezes eu fico com o pé atrás com essas informações da neurociência, mas você acredita nisso? Eu acredito que eles na verdade, assim, é aquela discussão que a gente já sempre faz, assim, que no cinema, cada objetozinho que está ali não está ali por acaso, ele foi pensado, né? Então,
eu acho que também nessas campanhas, eu não tenho dúvida que isso é realmente... Daí, esse é o nosso papel. Então, por exemplo, assim, quando eu trabalho essa discussão de educar o olhar, é exatamente a gente ir diretamente nesse ponto para a gente ressignificar. Então, por exemplo, essa propaganda eu achei um lixo, ótimo, só que ela está aí, ela está publicada, ela está em todos os outdoors. Eu vou descartar? Não vou, porque eu não tenho possibilidade disso. Mas então, o que eu vou fazer? Eu vou ressignificar isso. Então, eu vou escrever uma matéria sobre isso? Vou. Então, eu vou tecer minhas críticas apontando, tipo, poxa, que tal a gente pensar diferente? Que tal a gente igualar o homem e a mulher? Você entendeu? Então, esse é o nosso papel. É isso que a gente tem que fazer, né? E essa é a minha preocupação grande nisso, né? Olha que legal, eu tô vendo aí os comentários, o Júnior, o Marcelo estão lá assistindo, né? Lá de São Paulo. E então, Rex, é isso, é exatamente, a gente precisa repensar esses valores. E ó, e não para por aí não, você quer ver? Olha só que absurdo, deixa eu só abrir aqui uma propaganda de cuecas da Casa das Cuecas de 82. Olha a ênfase no enunciado, né, do produto. Dê para o seu namorado, né? Então esse apelo, que na verdade era o quê? Era as cuecas. Mas quando você lê, né? Então, tipo assim, ela não quer só passar, vender, ela quer mostrar exatamente o produto, mas ela fez um apelo sexual, né? E aí nós vamos um pouquinho mais além. Olha lá, 64, um comercial, uma campanha de gravatas, né? Olha a mulher novamente submissa. Inclusive, Hertz, eles fizeram, que até eu quero levar para as aulas agora do mestrado, eles fizeram uma releitura dessa campanha de 64, eles inverteram os papéis, eles colocaram o homem no lugar da mulher, sabe? Ficou muito legal, depois eu até te mando para você repassar para os alunos. É uma campanha assim, que ficou sensacional, assim, para eles mostrarem essa valorização de igualdade, né, entre os gêneros, né? A mais absurda, agora o pessoal vai ficar bem revoltado, que é essa de uma campanha publicitária de uma joia. Então, olha isso. Então, enquanto a joia está fechada, a mulher de pernas cruzadas. A partir do momento que ele mostrou a joia, o que a mulher faz na imagem da propaganda? Ela abre as pernas, né? Olha isso, que absurdo, né? E talvez você olhando numa revista, passa tão despercebido que você não consegue captar o que essa imagem quer passar, porque você olha e mostra até para a criança, olha que joia bonita, mas não percebe o absurdo, o crime que está por trás de tudo isso, né? E aí você vê, quando você pensa que eles vão melhorar, o negócio desanda, olha só. Então agora um homem, ó que legal, um homem lá lavando roupa, não é mais a mulher. Que ótimo. Daí você lê assim, sim, senhora, porque a palavra final é sempre dele. Ou seja, né? Ele tá lá lavando roupa, não é mais a mulher, só que daí eles colocam uma frase que destrói tudo, né? Que poderia melhorar. Então, a palavra final é sempre dele. Machismo puro isso, né? Então, olha isso, o cuidado que tem. Eu vou adiantar, Hertz, porque senão o nosso tempo também, né? Olha essa que absurda. De uma que, se não me engano, era de Maceió, que foi retirada também. Compre que eu dou para você. O quê? O emplacamento grátis, né? Mas o que eles colocam? Novamente a objetivação da mulher aí numa campanha publicitária para vender uma moto, né? E aí, vocês vão percebendo que o sexo, né, essa questão, muitas vezes ele está em evidência, ó, sexo lacrado, a Revista Nova fazia muito isso, e quem teve a oportunidade de conhecer a Revista Nova, quando eles colocavam sexo lacrado, você comprava a revista e ela vinha lacrada mesmo, umas páginas no interior da revista, que para você ter acesso a informação desse sexo lacrado, você tinha que realmente picotar aquela parte da revista para você ter acesso. Então, para dar essa ideia assim, do proibido, do tipo, o que será que tem por trás disso? Ô, Ricardo, temos uma pergunta aqui. Tá? A Bia Cortini, a Bia que trabalha junto com a gente no projeto Sinapse, ela fala assim, ó, ela faz o seguinte comentário: a gente sabe que a cultura do estupro está em toda parte e que isso também acaba contaminando a publicidade. Creio que o problema seja a gente usar o apelo sexual e essa linguagem de praticamente violência,
sempre objetificando a mulher. Como que a gente pode utilizar esse apelo mais sexual, essa energia sexual, sem apelar para essas relações de violência? Porque o desejo está sempre lá, né? Ela Então, pergunta. sim. Ó, primeiro, Bia, que essa cultura do estupro, primeiro a gente precisa pensar que ela não é parte do nosso cotidiano. A partir do momento em que a gente modificar esse pensamento, desconstruir esse pensamento, a gente começa a pensar exatamente no que você coloca lá. De que forma que eu posso colocar isso sem ter esse apelo? Porque, assim, o que eu quero dizer com isso? Porque a gente fala assim, a gente vê lá, teve uma batida na esquina. Bateu porque era mulher. Isso daí é coisa de mulher. Quando a gente tirar essa concepção, quando a gente deixar de perceber isso enquanto algo do nosso cotidiano, que isso faz parte, chorou é mulherzinha, sabe assim, quando a gente começar a perceber que essa mudança, primeiro ela precisa ser interna. Quando ela não for interna, a partir do momento em que essa mudança não ocorrer em mim, eu não consigo externalizar isso, infelizmente. Então, a nossa questão, igual, por exemplo, o Brasil ele consegue ser, na mesma proporção que ele é totalmente sexuado, ver aquela questão do carnaval e tudo mais, ele consegue ser, ao mesmo tempo, sexuado, falar tanto, que ele é, ao mesmo tempo, repressor. Então, nós vivemos numa cultura tão repressora que eles... ao mesmo e machista, que ao mesmo tempo que tudo é escandalizado, tudo é escancarado, são reprimidos. Então, isso só vai acontecer, essa publicidade, ela só vai ser modificada a partir do momento em que quem estiver por trás disso, e eu espero que vocês façam isso, vocês comecem a repensar a maneira como que é, e principalmente repensar essa cultura do estupro como algo cotidiano e que faz parte do nosso dia a dia, não vai ter como mudar. Não, nós temos como mudar sim, tá? Então isso é muito importante. Ô, Ricardo, aproveitando a tua fala, tem mais uma questão aqui do professor Ari. O professor Ari está super participativo hoje, hein, Ari? Ele fala assim, eu sei que você tem essa resposta muito bem elaborada. O que é uma educação sexual emancipatória? O que significa isso? Então, essa educação emancipatória, quando eu falo em educação sexual emancipatória, é eu pensar não mais no sujeito como aquele sujeito passivo. Então, não pensar nele enquanto aquele só receptor de informações, que eu vou lá e vou jogar informação. Mas eu faço dele também participativo. Ele é um sujeito ativo. Então, como que eu transfiro isso na publicidade? A partir do momento em que eu levo uma informação, não só que a pessoa que vai estar lendo vai receber aquilo e simplesmente vai guardar e vai ficar quieto. Não, é uma informação em que eu consigo não só levar a informação, mas possibilitar o debate, a discussão, enfim, isso é ser emancipatório, sabe? É ter participação, eu colocar a minha informação respeitando as opiniões das outras pessoas, mas também possibilitando esse debate. Então, isso seria o emancipatório, voltando aí para o público, né, do jornalismo, enfim. E aí, Hertz, deixa eu só, enquanto isso, eu vou mostrar aqui essas diversas capas para a gente chegar, que eu acho que a gente está indo para uma fase, né, do nosso tempo. Mas olha só, todas essas revistas que eu estou mostrando aqui para vocês, todas têm sempre um apelo sexual. O melhor sexo das férias sem sair de casa, especial orgasmo, sexo lacrado de novo, né? Aí a gente vê um monte, especialistas, então, donas, não estou criticando, mas a gente vê muito pessoas que muitas vezes são empresárias que vendem produtos de sex shop e que passam informações muitas vezes sem ter um aprofundamento, sem estudar a temática, né? Não é porque eu vendo um produto que eu sou
que eu tenho um domínio. Tem que estudar, tem que ter conhecimento, tem que ter informação. Então, às vezes a gente vê muito isso, assim, de tipo, propagandas ensinando, receitinhas lá. Então, a gente tem que tomar cuidado. E, ó, quando eu falei do exemplo da Heloísa Noronha, essa foi uma matéria que eu colaborei, né? Você sabe o que é inteligência sexual. Então, olha lá, ela coloca as fontes consultadas, né? Ou às vezes ela coloca uma citação minha ou de outros, né? Só para vocês terem uma noção. E aí a gente vai ter, né? Todo o apelo olha lá, o volumão, né? A Hot Flowers, então, ela lançou esse produto que a pessoa compra achando que vai ficar com um pênis imenso, né? Na verdade, ele tem um efeito de dilatar e a pessoa, quando passa, é um efeito instantâneo ali e pronto, mas não vai aumentar o seu pênis, mas o jeito que é vendido o produto, nossa, quem passou vai ficar aí, tipo, um imenso, né? Um pênis imenso. Não, nada disso, né? Então, nós vamos ter. Olha só, eu vi esse produto que me chamou bastante atenção, que olha o que nós temos, o ímã artificial, né? Que a mulher compra, então a mulher não é mais virgem, compra isso para poder enganar o parceiro ou proporcionar para ele, talvez, uma ideia de que ainda o produto diz que tem um sangue artificial também, né? Então, olha os apelos que é feito para realmente quando a ideia é sexo, né? E quando eu falo em pensar nisso, quando vocês estiverem escrevendo, vocês têm que tomar cuidado, que é o que eu chamo lá de dimensões da educação sexual. A dimensão técnica, estética, política e ética, né? A técnica é você pensar na informação. Não escrevam coisas que vêm na sua cabeça. Claro, vem coisas na nossa cabeça, mas vão buscar fontes, vão pesquisar cientificamente sobre o assunto para escrever sobre ele. Estética é para mostrar que, principalmente quando vão escrever sobre sexualidade, para não escrever o lado vulgar da sexualidade, porque a gente já vive numa sociedade tão repressora que, dependendo daquilo que você coloca, isso vai prejudicar ainda mais. Então, cuidado. E a dimensão política e a estética, elas caminham juntos. Por quê? Porque eu preciso ter uma ética daquilo que eu vou publicar, né? Então, isso é um cuidado muito importante que vocês devem ter. E, Herx, só para a gente, né, que eu estou vendo aí nosso horário, e eu trago agora, só para a gente ir para a reta final, eu trago alguns exemplos de filmes e séries que me chamaram a atenção e que para as pessoas possam conhecer, principalmente já que a gente está falando sobre amanhã também, Dia dos Namorados, depois eu vou dar algumas dicas, e mais filmes que marcaram, né? Então nós temos esse, que eu lembro ainda que na época tem o livro, mas eu lembro que você ainda me indicou para assistir o filme, esse filme que saiu em 91, mas o livro foi escrito em 1857, né? Que, na verdade, é uma cena que marcou bastante, é uma das cenas mais famosas, na verdade, da literatura de sexo, que, na verdade, a única cena de sexo que tem nesse filme é uma nudez de uma mão sem luva. Então, olha só, em 1857, né? Quando esse filme foi... o livro, na verdade, foi escrito, que daí embaixo aí eu coloco o trechinho onde fala uma mão nua passou por debaixo das cortininhas de tecido. Isso foi escandaloso para a época, né? Numa literatura, né? Eu imagino, porque isso aí era esse o nível, né? Você ver aí, naquela época, o colo, uma mão, um calcanhar, sim, aquilo era a coisa mais erótica que tinha, né? Sim. Aí depois um outro filme que é bem recente, é de 2013, e que as pessoas já conhecem, que tem inclusive na Netflix, Azul é a Cor Mais Quente, que também é um filme que vai narrar esse um relacionamento amoroso aí. Inclusive, ele é o único filme que tem uma cena de sexo que eu coloquei aí, que dura 6 minutos, né? Para o cinema isso é algo monstruoso, então tem uma cena de sexo de 6 minutos no filme. Quem não assistir, vale a pena. O filme teve bastante polêmica, mas o sucesso do filme meio que abafou o caso, que elas disseram que foram abusadas, enfim, né? Tem uma história por trás do filme que eu vi que... Aí depois, para o pessoal mais velho, vai lembrar o 9 Semanas e Meias de Amor, né? De 86, que é uma das cenas de sexo
marcantes desse filme é na hora que ele venda os olhos da parceira lá e começa a passar gelo no mamilo dela, usa frutas, né? Então, para quem não assistiu, vale a pena assistir o 9 semanas e meias de amor. Aí depois eu trago um outro, que inclusive amanhã, no Dia dos Namorados, aqui no Brasil, vai completar 28 anos, que é o Instinto Selvagem, né? Que é a cena mais marcante do filme, na verdade, é a cruzadinha de pernas da Sharon Stone, né? Que ainda tem uma polêmica se realmente mostrou ou não, porque ela estava nua, né? Então tem toda uma polêmica. Mas que amanhã completa 28 anos que o Eu assisti esse filme no cinema e de fato, era filas e filas, né? Foi bem na época da graduação, né? Eu lembro que a gente matou a aula para a gente poder pegar esse filme, assistir. E tinha uma moça, né? Uma colega minha que era mais conservadora, e ela assistiu ao filme, todo mundo assistindo, e ela ficava o tempo todo com a mão no rosto, que ela saiu horrorizada do filme. Porque, embora a cena mais famosa, né, falou Instinto Selvagem, todo mundo lembra dessa cena de cruzado de pernas aí, mas a cena mais marcante, na verdade, é a que eu coloquei do lado, que ela amarra o Douglas, né, que é o personagem do filme, e ela que controla a transa, né? Então, assim, tipo, uma mulher controlando a transa, então ela totalmente tira aquela ideia de que é o homem sempre o ativo, né? Então, foi cenas marcantes. Um outro, que é bem conhecido e vale a pena, o De Olhos Bem Fechados, que é de 99, isso, e que foi, acho que, o último filme dele, depois ele morreu, né? Logo depois, né? E que era ainda na época que o Tom Cruise com a Nicole, eles eram casados ainda, então, segundo informações de que a relação deles até apimentou para que as cenas de sexo do filme fossem mais calientes, assim. E aí eu faço convite para quem quiser conhecer. Eu tenho um texto nesse livro aí que inclusive o Hertz com o Celso organizaram, né? Que tem lá no site da Sintagma, vocês podem baixar ele gratuitamente. Eu tenho um texto que eu falo sobre esse filme, né? De Olhos Bem Fechados no Obscuro Desejo Entre os Corpos, né? Então, a gente não vai contar aqui porque senão o pessoal precisa assistir o filme, né? Então vale a pena aí conhecer esse filme para quem não assistiu. Bem, amanhã, Dia dos Namorados, o que eu vou fazer? Bem, para aqueles que quiserem um filme mais apimentado, um filme assim, bem, exatamente que está preparado, a minha dica na Netflix é o filme Love, né? Que é um dos filmes mais, como eu disse, mais provocativos, né? Ele, inclusive, ele apresenta sexo real entre o elenco, e ele foi filmado ainda em 3D, né? E que, inclusive, tem uma cena aí que é uma cena bastante forte, que as pessoas se incomodam bastante, que é do sêmen voando diretamente para a câmera, né? Então tem um cara lá que ejacula, então vem uma imagem de um sêmen exatamente na câmera. Então, para quem não tiver um preparo aí, que achar que as cenas são fortes, é daquele tipo de filme que se você for assistir com os pais, você fica meio assim acanhado, né? Então, mas tá aí, um filme, uma dica que vale a pena para quem quiser um filme mais apimentado. Para aqueles que quiserem seguir uma linha mais romântica, né? E que é um filme comédia, um romance aí, é O Amor Não Tira Férias. Então, essa é a minha indicação, que é um filme, é aqueles filmes românticos que a gente gosta de assistir, sabe, que marca, né? Então, fica aí a dica. Mas não quero assistir nenhum muito ousado e nenhum romântico. Então, fica aí o drama do Shame, que é fantástico, eu acho que esse filme faz a gente pensar um pouquinho, porque ele é viciado em masturbação, então a masturbação como processo natural, é natural a masturbação, tanto masculina, feminina, mas ela precisa ser controlada a partir do momento que ela vai um pouco além, né? Então, eu acho que esse filme retrata exatamente isso, então vale a pena quem quiser assistir um filme mais cabeça, né? Enfim. Temos aí também, né, Ninfomaníaca, que tem as cenas, tanto o volume 1 quanto 2, o filme por si só já foi alvo de muitas críticas, né, tem essa cena, então, quando o sexo passa, quando eu percebo que ele vai além do que meu desejo. E por último, né, para a gente ir para a reta final aqui, eu trago algumas séries, para quem gosta de séries, né, então eu tenho aí a Easy,
que vai tratar bastante aquela discussão de adolescentes, tal, mas que tem bastante cenas de sexo, que vai ter essa discussão, então vale a pena. Você, eu e ela é um relacionamento, até esses dias o pessoal indicou para que a gente estava falando sobre poliamor, trisal, enfim, quem quiser conhecer. Crônicas de São Francisco, eu particularmente confesso assim que eu não consegui digerir muito, assisti algumas e desisti. Tem gente que amou Crônicas de São Francisco, mas série eu acho filme assim uma coisa muito particular. Mas o filme, inclusive, Hertz, eu lembro que a gente estava comentando nos bastidores sobre teoria queer e tal, né? Ele faz exatamente isso na Crônicas de São Francisco, porque teoria queer, para quem não sabe, uma das grandes pesquisadoras da teoria queer é a Butler, né? E essa teoria, na verdade, o que ela vai fazer, né? Ela discute essa relação de gênero numa construção social, histórica, né? E os papéis de gênero na sociedade. Então, essa Crônica de São Francisco, ele mostra, ele tem um olhar, assim, para essa teoria queer e que vale a pena o pessoal que quer estudar, enfim, e sobre a temática. E as minhas favoritas, para a gente encerrar aqui, que eu sei que você também gostou delas, né? Que são essas duas aqui, que são sensacionais essas duas. Nossa, o Big Mouth é fantástico, assim, eu acho que diverte na medida, todo mundo que assistiu gostou. Sim. E fala muita verdade. E a coisa que eu mais gosto é o tal do monstro hormonal e a monstra hormonal, que é aquele personagem que mexe, quase como se fosse uma coisa demoníaca, com os nossos instintos mais sexuais, mais eróticos, né? Mas isso é legal. E o que você fala dessas séries? Fala para mim, eu tô curioso. Na verdade, assim, o segredo, eu acho que das duas, eu acho que as duas, além de... Primeiro, a Big Mouth, eu acho que, além de nos divertir, que eu acho que é engraçado, né? Ele coloca num linguajar bastante engraçado, mas eu acho que, principalmente essa discussão com os hormônios, eu acho que a gente aprende muito com essa série. Então, quem não sabe, assim, situações, gente, quem tem filho em casa, quem tá com um irmãozinho, assista, porque ele faz uma discussão, uma discussão tão inteligente, assim, mas de uma forma tão tranquila, assim, que eu acho que vale a pena você assistir. Série é uma coisa assim que eu falo assim que depois eu não... são detalhes assim que você tem que assistir para poder entender. E Sex Education, que a última temporada foi agora tão recente, que é sensacional. Quem não assistiu, pare para ver Sex Education, porque eu acho que é uma das minhas... de relação à temática da sexualidade, das minhas favoritas, que eu acho assim que a gente... Ela te ensina e ao mesmo tempo assim ela te envolve, ela tem discussões, gente, sensacionais e de temáticas atuais para se discutir, para se comentar, para falar. Então realmente vale a pena assistir as duas. Inclusive a Sex Education eu estou rascunhando algumas observações para eu publicar num artigo, e então fica aí a minha dica para amanhã, para vocês aproveitarem aí o dia dos namorados. É claro que se puderem, né, se estiverem com os namorados, porque essa quarentena às vezes vamos ter que ser virtual, então se é virtual, proponha já para assistir um filme, uma dessas dicas aí que eu acho que vale a pena, né? Bem, Hertz, eu acho que é isso que eu queria mostrar e na verdade, assim, na verdade é dar um insight, porque eu espero que cada um que esteja vendo comece a pensar e olhar para essas campanhas, seja ela impressa, o texto, né, escrito, ou a imagem, enfim, comecem a observar o que tem por trás disso, né, que eu acho que isso que é importante, e refletir sobre esse cuidado que deve ter na hora da escrita, na hora de uma produção de um assunto que muitas vezes parece tão banal, mas que urgentemente necessita de discussão científica, né, que é a questão da sexualidade. Beleza, tem um comentário aqui do Marcelo que precisa de 1 mês dos namorados para aproveitar tudo isso de indicação. Já aproveita,
já aproveita a quarentena, já começa a assistir cada um deles, que vale a pena, né? E até a Débora comentou também o filme 365, que é um filme polonês que está agora em alta no Brasil, na Netflix. Também é alguma coisa mais picante para amanhã. Legal, eu vou seguir a dica dela, que eu não assisti ainda. E, sim. Bem, Rex, mas quero agradecer o convite e essa oportunidade de estar falando aí. Depois eu mando esse material, daí você divulga aí na página para o pessoal conhecer. Mas obrigado. Bom, Ricardo, então eu que agradeço a tua participação aqui no Floresta Delivres, que é essa iniciativa dos professores de comunicação do Departamento de Comunicação da Federal, de estarem proporcionando outra forma de conhecimento, além daquela tradicional do ensino à distância, em sala de aula, ainda mais nesse tempo de pandemia. A gente está tentando se adaptar a essas coisas que estão acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Mas muito obrigado pela tua participação, tenho certeza vai ficar lá, salvo lá, esse teu vídeo, dentro da nossa página da comunicação, e isso vai trazer muita informação para quem é de RP, quem é de publicidade e de quem é de jornalismo, para poder entender um pouco mais sobre a sexualidade e passar a informação correta, que é isso que importa. Tá? Então, gente, eu agradeço então a presença então, do professor, muito obrigado, estou retomando aqui, e gente, obrigado pela participação, pelas perguntas que tiveram. Obrigado, professor Ari, que participou pra caramba com muitas perguntas que eu estou vendo aqui. Tem mais aqui, mas depois eu mando as suas perguntas, Ari, diretamente para o professor Ricardo Desidério, para poder responder, que tem muita pergunta mesmo. Mas, enfim, gente, muito boa noite e até semana que vem, que semana que vem tem mais outra web palestra aqui no Floresta Delivres. Grande abraço, grande beijo a todos e feliz Dia dos Namorados, sozinho ou não, por internet, por digital. O importante é estar junto com as pessoas, mesmo que à distância. Um grande abraço, boa noite.